Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre método científico. Bora lá? Começamos nossas aulas e estou trazendo aqui para vocês um conteúdo extremamente importante. Bora lá! A gente precisa aprender sobre método científico, porque quando a gente quer fazer uma pesquisa, a gente precisa entender quais são as etapas que a gente passa para poder chegar naquela tão sonhada publicação, né, e divulgação da nossa pesquisa. Não posso simplesmente pensar em alguma coisa e fazer qualquer tipo de experimento e, nossa, isso aqui é verdade. Preciso ter todo o embasamento científico. A gente precisa primeiro entender que a ciência, ela procura explicar a natureza a partir das observações sistemáticas e controladas dos fenômenos naturais. E, obviamente, embasada no raciocínio lógico. Deixa eu pegar meu piloto aqui rapidinho. Pega aqui meu piloto para fazer alguns destaques, tá bom? Então, embasada no raciocínio lógico. Isso aqui é extremamente importante vocês terem em mente, tá? O raciocínio lógico vai ser justamente aquele senso crítico, onde eu vou estar ali toda vez questionando, indo atrás, tá? Para poder obter respostas coerentes. Beleza, mas bora também entender o que vai ser a ciência, né? A ciência é qualquer coisa? Claro que não. A gente pode definir ciência como um método rigoroso de investigação, ou seja, eu vou estar sempre investigando algo, certo? Mas investigando qualquer coisa? Claro que não. Investigações da natureza, cujo o objetivo é fornecer explicações para os fenômenos naturais, tá? Então perceba que a ciência ela vai estar muito ligada à natureza. Tanto que a gente sabe que nós temos física, química e biologia, que são as três disciplinas, né, da natureza, que vai explicar esses fenômenos da natureza, esses fenômenos naturais. Ok, tudo certinho até aí? Então bora continuar. Agora a gente vai entrar nos procedimentos, ou seja, todo aquele esquema que eu vou passar, vou precisar compreender para fazer a minha pesquisa científica. Vou começar pela caracterização. A caracterização vai ser quando eu vou definir qual vai ser o meu objeto de estudo, a minha situação ou o problema que eu vou investigar, certo? Vou estudar. A partir dessa definição, eu vou começar a fazer hipóteses, levantamentos de hipóteses, de dúvidas. Bora entender melhor. Eu trouxe para vocês, tá? Vou até colocar aqui uma fotinha para vocês verem, de um experimento realizado por Charles Darwin e Francis Darwin. Eles começaram a definir um objeto de estudo. Quando eles definiram que eles iam estudar, foi justamente porque eles começaram a observar que a planta, ela quando estava crescendo, ela começava a ter uma curva, mas essa curva era sempre em direção à luz luminosa. Não tem como ser uma luz que não seja luminosa, né? Crescia em direção a uma fonte luminosa. Luz luminosa foi lasca. Enfim, e aí ele começou a levantar suas dúvidas. Ué, o que está acontecendo aí? Por que ela está crescendo sempre essa fonte de luz? Alguma coisa tem, hein? E aí eles começaram a testar essas dúvidas. Olha, eu tô achando que está crescendo. Percebe que a planta é bem fininha aqui, mas os lados tá tendo uma direção diferente. Eu acho que essa pontinha aí da planta tem alguma influência que está fazendo com que ela cresça. Ou seja, o ápice da planta. Então eles começaram a levantar essas hipóteses, essas deduções, e começaram a pensar no seguinte, olha, bora fazer alguns experimentos, porque esses experimentos vão responder, vão confirmar ou refutar essas deduções que a gente está fazendo. Só um momentinho que eu preciso explicar uma coisa importante para vocês, tá? Antes da gente continuar. Eu coloquei aqui destacado a diferença entre teoria e hipótese. E isso é importante vocês terem em mente. Por quê? A teoria é uma ideia ampla, tá? É um modelo que explica fatos abrangentes. Por exemplo, teoria celular, certo? A teoria do Big Bang.
São teorias que vão explicar de uma forma coerente, vai dar um sentido, um direcionamento para o que a gente observa, para o que a gente conhece, né, no mundo de hoje, e também vai permitir a gente realizar previsões futuras sobre algumas coisas que possam vir a acontecer. Por exemplo, eu posso fazer uma previsão de algum meteoro que possa estar passando próximo à Terra ou vindo em direção à Terra. Mas tudo isso por conta de teorias que foram elaboradas ao longo dos anos e que já explicam hoje muitos fenômenos naturais, beleza? Vai ter vídeo no canal aqui, tá? Falando tanto sobre a teoria celular quanto a teoria do Big Bang. Então, já fica ligado, já ativa o sininho aí, as notificações, se inscreve pra tu não perder esse vídeo que vai estar babado, show de bola, tá bom? Ok, então, entendemos o que é teoria, mas o que vai ser a hipótese, professora? Simples, né, gente? A hipótese é a tentativa de explicar. Um determinado fenômeno isolado. Então, nesse exemplo que eu estou falando aqui para vocês de Darwin, eu estou vendo aí um fenômeno isolado, uma planta que está crescendo em direção a uma fonte luminosa. O que é que está acontecendo? Eu estou fazendo uma coisa isolada, eu não estou explicando como foi que a planta surgiu, ou coisa assim do tipo. Algo bem específicozinho, bem isoladinho, tá bom? Então, só recapitulando. Caracterização, situação ou problema a ser investigado e vai ser definido. Eu preciso definir o que eu vou investigar. A hipótese, levantamento de dúvidas, não levantamento de teorias. Levantamento de dúvidas, teste das minhas hipóteses, são as deduções que eu vou fazer. Eu vou prever o que vai ocorrer aqui, né, nessas deduções que eu estou fazendo. E aí chega para a parte mais legal, que é a experimentação, né? Que eu vou fazer os experimentos. Nesse exemplo que eu falei de Darwin, o que foi que Darwin, né, fez? No caso, Charles e Francis, né? Que os dois eram Darwin. Mas, enfim, eles pegaram as plantas, duas plantinhas, e uma ele cortou o ápice e a outra deixou de boa. E falou, bora observar. Se for o ápice mesmo, alguma coisa vai acontecer. E aí eles vão ter, ó, o grupo controle e o grupo experimental. O grupo controle é o quê? Aquele que não vai fazer nada, vai deixar intacto do jeito que está, para comparar com o grupo experimental, que é o grupo que vai sofrer as alterações aí ao longo do experimento, né? Onde eu vou estar botando os testes, onde eu vou estar lascando o bichinho aí. Então, cortou o ápice da planta, deixou lá, e a outra de boa. Passou os dias, observou o quê? Que a que ele tinha cortado o ápice começou a crescer, ó, retinha, enquanto que a outra crescia em direção a uma fonte de luz. E aí ele falou, é o ápice. É o ápice. Eu cortei o ápice e ela tá crescendo reta? É o ápice. Aí, vamos fazer mais um experimento? Porque o cientista não vive somente de um experimento, vive de mais. Então, no seu segundo experimento, ele pegou papel preto, ele cobriu o ápice, né? Pegou outras plantas, né? Sendo alpiste também, mas enfim, outras. Cobriu o ápice e na outra ele só cobriu a base. Deixou aqui tudo de fora. Vamos observar. Beleza. O que foi que aconteceu? Vou deixar vocês responderem. Esperar um pouquinho. Exatamente. O que ele cobriu com papel preto cresceu reto. E o que estava somente coberto na base cresceu encurvado. Então aí ele chegou já na conclusão. É a bexiga desse ápice que está fazendo com que a planta de fato cresça uma fonte luminosa. Então ele chegou aí nas suas conclusões, né? O ápice da planta cresce, uma fonte luminosa. Beleza. Aí a gente tem uma resposta para uma coisa definida, uma situação definida. Mas obviamente que ao longo desse experimento, dúvidas começaram a surgir, milhares, muitas dúvidas. Mas por que o ápice? Qual é o mecanismo que faz? O que influencia de fato? O que faz? O que tem dentro dessa planta para que ela cresça só em direção à fonte luminosa? Então, a partir dessas outras dúvidas, ele vai começar novos experimentos para ter aí novas respostas. Então, beleza. Depois da experimentação, eu vou para onde, professora? Você vem para a sua conclusão, meu amor. A conclusão é onde você vai analisar os dados que você obteve dessa sua pesquisa, que você levou tempo, né, se dedicou, muito suor. E aí a gente vai ter dois caminhos. Ou aquela que vai ser positiva, vai credibilizar ali o objeto de estudo dessa pesquisa, vai ser validada. Olha, só sucesso, e aí você vai publicar, você vai divulgar, vai ser só sucesso. Até que possa chegar uma outra pessoa, né, um outro cientista, analisou aí tua pesquisa e disse, olha,
tô vendo alguns erros aqui, tô achando que não é bem assim, vou pegar esse teu estudo, vou refazer e vamos ver se vai dar a mesma coisa. Pode acontecer, isso acontece muito, tá? E aí, se por acaso eu fizer isso e descobrir alguma coisa nova, ou descobrir que o que você fez não foi muito bem assim, eu vou fazer uma nova publicação. E, obviamente, que tudo aquilo que você fez vai ser descredibilizado, tá bom? Mas, voltando para você, né? Você aí, lindo, bonitão, deu tudo positivo, beleza, é sucesso. Mas caso aconteça de ter alguma coisa errada, você não tá conseguindo responder, não tá obtendo as respostas que você, né? Olha, eu achei que era isso, mas tá dando isso. O que tá acontecendo? Por que tá dando isso? Aí você volta para o levantamento das dúvidas. Por que isso tá acontecendo? Ué, eu deduzi, eu previ que ia ocorrer isso, mas tá ocorrendo, né? Previ que ia ocorrer A, mas tá ocorrendo B. Por quê? Aí isso faz com que você volte para o levantamento das dúvidas, novas deduções, prever novas coisas que vão ocorrer, né? Para quem gosta, por exemplo, né, de séries que tratam um pouquinho sobre ciência, a gente tem The Big Bang Theory, onde a gente tem, por exemplo, o Sheldon, né, que ele dedica a sua vida para a teoria das cordas, e aí no meio do caminho, porque isso é normal de acontecer, não é spoiler, tá? Calma. No meio do caminho, ele se vê, tipo, diante de cálculos e de resultados que não era o que ele tinha previsto. E aí ele precisa voltar, né, para as suas dúvidas ou mudar a sua linha de pesquisa. Isso pode acontecer, certo? Enfim, gente, foi isso, né? A aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder, tá? Por favor, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Vamos ajudar aqui a professora. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!